Oi, pessoal. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a consulta de enfermagem à gestante de risco habitual. E aí a gente vai dar ênfase, né, na prescrição de medicamentos com relação a essas queixas que essas gestantes trazem e algumas situações específicas onde o enfermeiro pode prescrever durante a consulta do pré-natal de baixo risco. Então, na primeira consulta do pré-natal, a gente já pode fazer a consulta de enfermagem, onde a gente vai verificar a pressão, onde a gente vai solicitar os exames, né? Lembrando do bloco anterior, onde a gente falou que o enfermeiro, ele é respaldado também na solicitação de exames. E a partir disso, com o desenvolver da gestação, a gente vai fazer as prescrições necessárias. Então, a gente tem a legislação aqui também que, com um grande e absoluto respaldo, além da segurança sobre suas ações, a resolução do COFEN, número 223/1999, que dispõe sobre a atuação do enfermeiro na assistência da mulher no ciclo gravídico puerperal, através das atribuições preconizadas no Programa de Saúde da Mulher do Ministério da Saúde. E a consulta de enfermagem é uma atividade independente e privativa do enfermeiro, onde pode acompanhar inteiramente o pré-natal de baixo risco na rede de saúde, de acordo com a determinação do Ministério da Saúde e conforme garantido pela Lei do Exercício Profissional, regulamentada pelo Decreto 94.406 de 87. Então, por que eu trouxe isso aqui? Porque muitos profissionais já têm medo de prescrever. E prescrever medicações para uma gestante que possui diversas especificidades, que várias medicações não apresentam segurança adequada para esse período da vida da mulher. Então, dificulta ainda mais a autonomia desse profissional diante, né, de uma gestante. Mas a gente tem respaldo, inclusive nos protocolos de atenção básica voltada à saúde da mulher, a maioria das queixas a gente pode resolver sim. Então, por isso que é necessário que o enfermeiro tenha esse conhecimento. Além disso, na primeira consulta do pré-natal, quando a gente recebe uma mulher que traz antecedentes obstétricos, antecedentes familiares, que podem vir a aumentar o risco dela desenvolver algum problema na gestação atual, a gente já pode fazer prescrições de suplementação, de medicações que vão prevenir agravos durante essa gestação. E que, quanto antes iniciados, melhor para a mulher e para o bebê. Então, é de nossa responsabilidade conhecer, né, quais são essas especificidades e realmente ter essa segurança em fazer essa prescrição. Então, o que é que a gente vai fazer durante o pré-natal, né? Então, propiciar condições para a promoção da saúde da gestante e a melhoria na sua qualidade de vida mediante uma abordagem contextualizada e participativa, além da competência técnica, demonstrando interesse pela gestante e pelo seu modo de vida, suas queixas, suas preocupações e angústias. Então, o principal objetivo do pré-natal é justamente que a gente traga uma gestação tranquila, saudável e que não venha acarretar em desfechos negativos nem para a saúde da mãe, nem para a saúde do feto, né? Então, a gente, com uma consulta qualificada, com uma consulta onde o profissional é preparado, a gente acaba muitas vezes até diminuindo as taxas de mortalidade materna infantil. Então, por isso que é necessário a gente fazer essa consulta de enfermagem de forma onde a gente faça essa escuta, onde a gente forme vínculo com a gestante para que ela se sinta interessada também em participar do pré-natal, que ela sinta confiança e faça, né, as orientações que você vai fazer. Prestar assistência humanizada à mulher desde o início da sua gravidez, que é o período onde ocorrem as mudanças físicas e emocionais, época que cada gestante vivencia de forma diferente. Então, cada mulher vai experienciar a gestação de uma forma, né? Algumas vão ser mais adeptas às medicações, outras já vão vir com outro tipo de visão, por exemplo. Então, a gente precisa criar esse vínculo, a gente precisa humanizar essa assistência, no sentido da gente respeitar, né, as crenças, as culturas, os desejos dessa mulher. A gente vai solicitar os exames, né? Realização de testes rápidos, que faz parte da rotina do pré-natal,
e também a prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública, como o pré-natal e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, como a gente tem respaldo para a prescrição de medicamentos, né, na primeira consulta do pré-natal, a gente já vai fazer a prescrição dos exames do primeiro trimestre, né? O ideal é que essa primeira consulta ela seja até 12 semanas, né? Ou seja, essa primeira consulta ela seja no primeiro trimestre, onde a gente consegue fazer esses exames e já identificar possíveis problemas para a gravidez e já tentar solucionar. Então, os exames do primeiro trimestre consistem em hemograma, né, principalmente para a gente avaliar a questão da anemia, a questão da hemoglobina dessa gestante, porque na gestação em si, a mulher ela já tem um risco aumentado, né, de ter anemia, justamente porque ela vai dividir agora aquela circulação com o bebê, então os níveis de hemoglobina tendem a baixar, então a gente precisa estar avaliando isso no hemograma. Tipagem sanguínea e fator RH, né, justamente para a gente saber se a mulher fator RH negativo ou positivo, para saber se a gente vai precisar fazer a medicação, né? Cúmbise direto, se for RH negativo, glicemia em jejum, porque no primeiro trimestre, se essa glicemia já der alterada, a gente já tem um diagnóstico de diabetes gestacional, e aí a gente já vai dar as orientações para evitar as complicações da diabetes durante a gestação. Teste rápido de triagem para sífilis, né? Então, se der positivo, a gente já inicia tratamento. Teste rápido de diagnóstico de anti-HIV, toxoplasmose, sorologia para hepatite B, urocultura, urina tipo 1, né? Sumário de urina. Então, tanto a urocultura como o sumário de urina, eles são imprescindíveis, muitas vezes porque a infecção do trato urinário, ela é uma das principais causas de parto prematuro. E muitas vezes essa mulher, ela apresenta a infecção urinária, mas de forma assintomática. Então, a gente precisa estar avaliando para fazer o tratamento adequado. Ultrassonografias obstétricas, citopatológico de colo do útero, se for necessário, né, se ela apresentar alguma queixa. Exame da secreção vaginal, se houver indicação clínica, né? E parasitológico de fezes, se houver indicação clínica, né? No caso, se a gente estiver investigando anemia, por exemplo. No segundo trimestre, né, a gente tem o teste de tolerância para glicose, com 75 gramas, se a glicemia estiver acima de 85, ou se houver fator de risco. Realize este exame preferencialmente entre a 24ª e 28ª semana. E aí, a gente vai fazer esse teste oral de tolerância à glicose apenas se a mulher não apresentou diabetes gestacional no primeiro trimestre, né? No terceiro trimestre, a gente repete. Sim, no segundo trimestre, a gente também faz para toxoplasmose, caso o IgG, né, não for reagente, porque aí ela também pode apresentar a infecção durante a gestação. No terceiro trimestre, a gente tem hemograma, para a gente avaliar novamente, né, porque no terceiro trimestre tendem a cair ainda mais os níveis de hemoglobina, glicemia em jejum, cúmbise direto, de novo o de sífilis, de HIV, de hepatite B, repetir o exame de toxoplasmose, urocultura e urina, né? Durante o segundo trimestre, se ela tiver alguma queixa, a gente desconfiar de algum sintoma de infecção urinária, a gente pode solicitar. Não necessariamente a gente se restringe apenas ao primeiro e terceiro trimestre. Mas, eu trouxe aqui o que está no protocolo, né, da atenção primária. Urocultura e urina tipo 1, bacterioscopia de secreção vaginal a partir de 37 semanas, né, se for o caso. Não é também obrigatório fazer. E aí a gente tem já na primeira consulta a prescrição de suplementos alimentares, né? Então, tanto do ácido fólico como do ferro alimentar. E o objetivo dessa prescrição é justamente a gente evitar, né, prevenir
a anemia e também prevenir defeitos na formação do bebê, uma vez que o ácido fólico ele vai atuar, né, de forma efetiva na formação do tubo neural do bebê. Então, por isso que é importante a gente fazer essa captação precoce dessa mulher, iniciar o pré-natal nas primeiras semanas de gestação, se possível. Se for uma gravidez planejada, a gente já prescreve o ácido fólico antes mesmo da gestação, justamente para a gente prevenir defeitos no tubo neural. Além também do tratamento da anemia e anemia megaloblástica, que a gente vai ver que a anemia megaloblástica é uma deficiência de ácido fólico. Então, a gente tem, na anemia, vai ser até a cura e no puerpério, né? Então, se a mulher apresentar anemia, o ácido fólico a gente vai manter durante toda a gestação até o puerpério, até ela repor os níveis, né, dela de hemoglobina. Prevenção de defeitos, pelo menos 30 dias antes da data de que se planeja engravidar até o final da gestação, né? Então, para prevenir, é ideal que se tome antes mesmo da gestação. Apresentação, solução oral 0,2 mg por ml e cápsula gelatinosa de 0,4 mg. O ferro elementar, a gente também prescreve, né, indicação da anemia, e a gente também vai prescrever para prevenção, no caso da anemia, né? Então, 200 mg dose única de 40 mg de ferro elementar por dia e a apresentação comprimido de 40 mg e solução oral de 25 mg por ml. Período início da gravidez até o 3º mês pós-parto. A apresentação do ácido fólico, muitas vezes a gente faz 0,5, porque é o que os laboratórios trazem muitas vezes para a atenção básica, né? Então, aqui a gente tem essa apresentação e é muitas vezes o que a gente prescreve, 0,5. Aí aqui a gente tem um conceito, né, da anemia. Conceitualmente, considera-se a anemia a dosagem de hemoglobina com valores inferiores a 11 e hematócrito abaixo de 33% no 1º e 3º trimestre. Então, por isso que é importante a gente fazer a solicitação e a avaliação adequada do hemograma. Hemoglobina inferior a 10,5 e hematócrito abaixo de 32% no 2º trimestre. Do ponto de vista prático, pode-se considerar a anemia materna níveis de hemoglobina inferiores a 11 em qualquer idade gestacional. Então, se a mulher chega no pré-natal, na primeira consulta, ela já está com 10 de hemoglobina, né? Então ela já tem um diagnóstico de anemia. Então, a gente precisa, para além daquelas doses de ferro preventivas, a gente precisa suplementar ainda mais para corrigir esses níveis de hemoglobina. Porque o processo da gestação já vai fazer com que esses níveis caiam ainda mais. E aí, a anemia, se não tratada, né, a gente pode ter alguns riscos relacionados à gestação, como pré-eclâmpsia, baixo peso ao nascer, parto pré-termo, hemorragia pós-parto e maior mortalidade perinatal e materna. Então, quando a anemia não é tratada, a gente tem níveis muito abaixo de 11 de hemoglobina e muito abaixo de 32% do hematócrito, a gente aumenta os riscos para essas complicações durante a gestação. E aí a gente tem a classificação da anemia. A gente tem a anemia hipocrômica ferropriva, que ela está relacionada à deficiência do ferro. A anemia megaloblástica, que é a anemia por deficiência de ácido fólico, né, que eu falei para vocês. A anemia por deficiência de ácido fólico, que ela vai ser uma anemia relacionada à ausência da vitamina B12, a deficiência de vitamina B12. Então, a elevada incidência é proveniente de defeitos combinados a aditivos de dieta inadequada. Então, muitas vezes essa mulher, ela não consome alimentos que são ricos em ferro, em ácido fólico, que vão conseguir, de forma natural, né, de forma através da ingestão de alimentos, repor esses valores. Doenças e infestações recorrentes, algumas infecções, alguns quadros vão fazer com que dê uma alterada, né, nesses exames. Muitas vezes a mulher passou anteriormente por um processo hemorrágico, por um processo de abortamento,
e aí acaba perdendo muito sangue e desenvolvendo, né, essa deficiência do ferro. Multiparidade e pequeno intervalo interpartal, né? Então, a mulher que teve filho muito próximo um do outro também tem uma tendência maior a desenvolver anemia, porque o próprio processo da gestação faz com que esses níveis diminuam, porque essa mulher vai precisar de um aporte maior, justamente para dividir ali com o bebê. Então, quando ela passou por um processo de gestação anterior, ela já estava com esses níveis diminuídos. E aí engravida novamente, não dá tempo repor, né, recuperar os níveis que são consideráveis adequados, e aí aumenta a possibilidade de desenvolver anemia na gestação atual. Aqui ficou um pouquinho claro, mas eu vou... Aqui é só o quadro com relação das anemias que elas podem ser adquiridas e pode ter relação, né, com a hereditariedade, né? Então, anemias por deficiência de ferro, de ácido fólico e de vitamina B12 são adquiridas, né, por conta da má alimentação ou algumas outras condições, como a gente acabou de ver. Anemia por hemorragia, anemia por hipo ou aplástica, anemia hemolítica adquirida e anemia secundária à doença crônica, né, que estão associadas a alguns fatores que fazem com que tenha essa deficiência, tanto do ferro, como do ácido fólico, como da vitamina B12. Anemias hereditárias, né, que aí já são algumas complicações, né, que a gente precisa, quando for fazer a primeira consulta de pré-natal, fazer essa investigação justamente para a gente saber se essa mulher já vem com essa anemia hereditária e a gente fazer o tratamento adequado, né? Então, a gente tem anemia falciforme, hemoglobinopatia e talassemia, né? As talassemias e anemias hemolíticas hereditárias. Então, a gente já vai fazer o tratamento de forma adequada de acordo com a classificação da anemia. Aí aqui é que a gente mais tem a anemia deficiência por ferro, né, na gestação. A etiologia mais frequente dessa deficiência é a carência alimentar e perda aguda por hemorragia. Então, muitas mulheres apresentam sangramento, muitas mulheres apresentam muitas vezes enjoos, náuseas, hiperêmese gravídica, que faz com que elas não consigam se alimentar de forma adequada. E aí esse aporte nutricional acaba ficando deficiente e a carência do ferro faz com que ela desenvolva essa anemia. Diagnóstico, né? Nos casos de anemias graves, sintomas como palidez cutânea, mucosa, então a gente consegue avaliar no exame físico, né? Astenia, cansaço fácil, achado de sopro sistólico suave podem estar presentes. E o hemograma, né? A avaliação dos índices hematimétricos, em especial do VCM, é de grande utilidade no diagnóstico sindrômico das anemias, né? Então, a gente tem alteração no VCM, assim como no hematócrito e como na hemoglobina. Então, a gente vai fazer essa avaliação para identificar a prevenção, né? Então, a suplementação rotineira de ferro elementar na dose de 40 miligramas por dia. Então, geralmente, a gente faz de forma preventiva para todas as gestantes. Então, chegou na primeira consulta de pré-natal, ela já vai sair com a prescrição tanto do ácido fólico como do ferro. Para adequada efetividade da suplementação, é ideal que seja ingerido Então, a etiologia mais frequente dessa deficiência é a carência alimentar e perda aguda por hemorragia. Então, muitas vezes, essa mulher ela não consegue, através dos alimentos, conseguir esse aporte de ferro, né? Que na absorção dos alimentos. E isso pode estar relacionado, muitas vezes, com algumas queixas da própria gravidez, como, por exemplo, náuseas, vômitos. A mulher pode estar apresentando um quadro de hiperêmese gravídica, e aí ela não consegue se alimentar de forma adequada e acaba apresentando essa deficiência de ferro. Além de perda aguda por hemorragia, né? Muitas vezes ela passou por um sangramento
e aí acaba também perdendo sangue e aumentando o risco dela ter essa anemia. O diagnóstico ele é feito através dos sintomas, né, também, o diagnóstico clínico, onde a mulher, quando a anemia ela já está mais avançada, ela vai apresentar palidez cutânea, mucosa, astenia, cansaço fácil e o achado sopro sistólico suave podem estar presentes, né? Então, no exame físico, a gente consegue avaliar essa sintomatologia e aí também fechar diagnóstico através da clínica e complementando com o hemograma, né? Que além dos índices de hemoglobina e hematócrito, a gente também vai avaliar, né, o volume corpuscular médio, que é o VCM, onde a gente também vai identificar se essa mulher está com anemia. E o parasitológico de fezes, às vezes, é indicado porque uma mulher que está apresentando alguma parasitose pode perder sangue através das fezes, né? Então, a gente identifica a parasitose, trata para que isso não seja um motivo para que ela perca esses níveis de ferro e aí desenvolva uma anemia. Com relação à prevenção, né, a gente, na primeira consulta do pré-natal, a gente muitas vezes já faz a prescrição tanto do ácido fólico como do ferro elementar para praticamente todas as gestantes, né? Então, a gente prescreve 40 miligramas de ferro elementar uma vez ao dia. Para a adequada efetividade da suplementação, é ideal que seja ingerido nos intervalos das refeições ou antes de dormir. Muitas mulheres reclamam que o ferro ele não é muito bem digerido, digamos assim. E aí elas reclamam porque causa mal-estar, né? E aí a gente orienta que seja ingerido nos intervalos das refeições, né? Não ingerir em jejum ou antes de dormir. A eficácia diminui quando associada a polivitamínicos minerais, pois os metais iônicos como o zinco e o cobre competem entre si na absorção gastrointestinal, reduzindo a absorção do ferro, né? Então, presta atenção, porque muitas pessoas fazem uso de polivitamínicos e aí isso pode estar interferindo na absorção do ferro. Outra coisa que pode ajudar na absorção do ferro que a gente orienta é justamente quando ela for fazer uso do ferro elementar, fazer associado com alguma fruta cítrica que vai ajudar na absorção, né? Então, a laranja, o abacaxi, são alimentos que vão ajudar na absorção desse mineral. Então, para níveis de hemoglobina menor ou igual a 9 e menor do que 11, o tratamento com ferro via oral é a primeira escolha. Então, a dose do ferro elementar a ser alcançada deve ser de 160 a 200 miligramas por dia. Então, as mulheres que já apresentam um nível de anemia, a gente já diagnostica que está entre 9 e 11, a gente vai aumentar essa dose de ferro. Ao invés de 40 miligramas, a gente vai fazer de 160 a 200 miligramas por dia. Então, a gente vai aumentar a dose para suprir esses níveis, né, de hemoglobina. Espera-se um aumento de 1 grama na hemoglobina a cada 4 semanas. Por isso, a resposta terapêutica pode ser avaliada de 2 a 3 semanas após o início da dose terapêutica. Então, depois que a gente faz a prescrição do ferro elementar em torno de 120 a 200 miligramas para tratar a anemia, a gente vai repetir o exame, né, de 2 a 3 semanas após o início dessas doses, para a gente avaliar se os níveis de hemoglobinas eles voltaram ao normal. Que o ideal é que seja de 1 grama a cada 4 semanas. E aí a gente tem que o ferro elementar, que é geralmente o que a gente prescreve, mas que muitas vezes o que a gente tem disponível é o sulfato ferroso, está disponível em 100 miligramas de sulfato ferroso. Então, a gente faz essa troca, né? Caso a gente só tenha disponibilidade do sulfato ferroso. Os efeitos colaterais mais comuns são os gastrointestinais, né? Como gosto metálico, náuseas, flatulência e constipação. E o que pode afetar a aderência ao tratamento, né? Então, muitas mulheres elas acabam deixando de fazer uso da medicação justamente por conta dos efeitos colaterais.
E aí a gente precisa pensar em alternativas, né, para além da suplementação dos alimentos, para fazer com que essa mulher tenha aderência ao tratamento e a gente consiga repor os níveis adequados da hemoglobina. Na anemia megaloblástica, né, a gente tem a deficiência de ácido fólico, que é uma das causas mais comuns da anemia, né, macrocítica na gravidez. A gente vai observar mulheres com história de gastrectomia, incluindo cirurgia bariátrica, nas mulheres com doença de Crohn e usuárias crônicas de inibidores da bomba de prótons. Então, no histórico, na anamnese, a gente vai avaliar, né, se essa mulher passou por algum processo cirúrgico, principalmente no estômago, né? Cirurgia bariátrica, porque a gente já vai precisar aumentar a reposição do ácido fólico, justamente porque ela vai necessitar de doses a mais para evitar a anemia megaloblástica. A suplementação de ácido fólico, dose de 0,4 a 0,8 por dia, que deve ser iniciada pelo menos um mês antes da concepção para benefício da formação do tubo neural do embrião e mantida durante toda a gestação, é suficiente para a prevenção de deficiência materna de folato, né? Então, quando a gente já faz a suplementação, a gente já evita esse tipo de anemia. O diagnóstico, né? Então, a gente tem níveis anormais de hemoglobinas associados ao VCM maior que 100 e é compatível com a anemia macrocítica, né? A dosagem de ácido fólico e de vitamina B12 permite um diagnóstico diferencial entre as duas etiologias. O tratamento, né, deve ser tratado com a administração de 1 mg por dia de ácido fólico até a normalização dos exames. Então, a gente faz de 0,5 mg nos casos preventivos, profiláticos, e no caso de já estar estabelecida, a gente faz 1 mg por dia, né? Então, no caso de tratar, até que a gente consiga ter os níveis adequados da hemoglobina e do VCM. Aqui a gente tem um resuminho das gestantes que apresentam quadro de anemia, né? Então, hemoglobina entre 8 e 11. Se sim, né, a gente tem uma anemia leve, a gente vai prescrever 200 mg de sulfato ferroso, 1 hora antes das refeições, 2 comprimidos antes do café, 2 comprimidos antes do almoço e 1 comprimido antes do jantar. De preferência, com suco de frutas cítricas, né? Como eu falei, que vai ajudar na absorção do ferro. Avaliar a presença de parasitose intestinal e tratá-la. E repetir a hemoglobina em 60 dias. Se a hemoglobina for menor do que 8, né? A gente tem uma anemia grave, encaminhar o pré-natal de alto risco, porque muitas vezes vai precisar de medicação, de suplementação de ferro endovenosa. Se no caso os níveis aumentados de hemoglobina, manter o tratamento, né, até a hemoglobina atingir níveis maiores do que 11, depois de manter a dose profilática. Aí a gente tem aqui que, como eu já falei, o sulfato ferroso, um comprimido de 200 mg de ferro, equivale a 40 mg de ferro elementar, né? Então, administrar longe das refeições e com suco cítrico, né? Um comprimido na prevenção é indicada a suplementação diária a partir do conhecimento da gravidez até o 3º mês pós-parto, né? Lembrando que é necessário a gente fazer até o período pós-parto, porque durante o parto, tanto o parto via vaginal como o parto via cesariana, a mulher perde muito sangue. Então, possivelmente no pós-parto, ela vai apresentar níveis baixos de hemoglobina. Então, já faz a profilaxia até o 3º mês pós-parto. Atentar para os diagnósticos prévios no pré-natal de talassemia, doença falciforme, entre outros, avaliando a necessidade de acompanhamento de alto risco, né? Então, no caso dessas anemias em que a mulher já apresentava alguma condição antes, é necessário que ela seja identificada, né, e encaminhada para o pré-natal de alto risco, porque tem as suas especificidades. Aqui o resumo também, né, de todas as anormalidades, né, com relação ao VCM, onde a gente vai fazer a avaliação do exame, avaliar parasitoses, fazer o uso terapêutico do ferro,
repetir o exame e avaliar, né? Se não se alterar, se voltar ao normal, né, a gente vai fazer a medida só profilática até pós-parto. Se não mudou nada, revisar novamente, né? Se tiver normal, a gente vai fazer só a questão profilática, né? O VCM de 86 vai estar normal, né? Então, eletroforese normal, ausência de doença crônica, tratar como ferropriva, né? Se a gente tiver aqui uma alteração no VCM. No caso, a eletroforese é normal, presença de doença crônica, tratamento específico, a gente encaminha para o alto risco. A VCM, a anemia macrocítica, a gente tem a deficiência de ácido fólico, que é a mais comum, né? Então, a gente vai prescrever 1 miligrama de ácido fólico por dia e repetir o exame. Se não atingir níveis acima de 10,5, a gente vai manter até o parto. Se não, a gente vai revisar e ver uma nova forma de tratar, e, se necessário, encaminhar para alto risco. No caso da deficiência de vitamina B12, né, a gente vai fazer a vitamina B12 intramuscular 1.000 microgramas por semana, né? E aí, se os níveis melhorarem, a gente vai manter mensal. E se não alterar, revisar e, se for o caso, encaminhar para o pré-natal de alto risco. Certo? Então, aqui é um resumo do caso da alteração do VCM. Na hemoglobina, entre 8 e 10,9, que é uma anemia moderada. Na anemia grave, que é abaixo de 8, a gente já encaminha, né, para o serviço de atenção terciária e o pré-natal de alto risco.